Black Friday chegando e eu sei que você, meu querido amigo gamer, já está fazendo planos de investir num console, mas não sabe se vai no primeiro Switch ou se vai logo pra nova geração e pega o Switch 2. E é por isso que eu tô aqui, pra justificar o porquê eu acho que o Nintendo Switch 1 ainda é a melhor opção de console atualmente. Mesmo com a chegada do seu sucessor e dos seus rivais Xbox e PlayStation, que convenhamos, nem tem jogo exclusivo de fato. Ele tem toda a razão. Então se você tava procurando um guia completo com todos os pontos positivos e negativos desse console, você encontrou. E eu te conto tudo isso depois da vinheta. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu não faço parte dessa treta idiota do console wars. Se eu pudesse, eu honestamente teria todos os consoles que existem. E eu sei que você provavelmente também, porque senão não estaria vendo um vídeo pra saber se vale a pena ou não comprar esse. Eu não tô aqui pra defender a Nintendo. Quem perde tempo na internet brigando por causa de tretas multibilionárias aí é idiota. Isso, rapaz, você calma, rapaz. O ponto é, sabendo que tudo é caro na droga do nosso país, a gente tem que escolher o videogame que vai nos dar o melhor custo-benefício, ou seja, que vai fazer nosso dinheiro valer mais a pena, que vai nos dar mais horas de diversão e gameplay pelo menor valor. Então, dito isso, se o que nos faz amar tanto essa indústria são os jogos, você tem que escolher o console com a maior quantidade de jogos que você gosta de jogar. E se você tem pouca grana, não pode de fato investir num videogame, mas gostaria, né, de jogar os seus joguinhos, eu ainda sou um grande defensor do Game Pass. Você praticamente só precisa de um controle e da assinatura do serviço. Mesmo com o aumento do Game Pass, que literalmente dobrou de preço, no médio a longo prazo ainda é mais barato do que qualquer console da atualidade. E você pode jogar jogos de Xbox sem ter um Xbox direto do seu PC, da sua TV, do seu celular e inclusive do seu Nintendo Switch, com o desbloqueio, é claro, mas eu deixo pra falar sobre isso mais pra frente. E se você quiser comprar os acessórios que eu recomendo pro Game Pass, acesse o meu site pelo link na descrição do vídeo e vai lá na pastinha Game Pass. Mas eu sei que o que você quer saber mesmo é sobre o Switch, então bora logo pras vantagens e desvantagens desse carinha. Certo, quando o assunto é Switch 1 e Switch 2, a minha opinião é a seguinte: se você tem dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, vai no Switch 2, porque com ele você vai poder jogar todos os jogos do primeiro Switch e todos os exclusivos da nova geração feitas exclusivamente para ele. O videogame não tem nem 6 meses e já tem mais de 10 jogos exclusivos, fazendo sim a Nintendo ser a melhor empresa de jogos no quesito quantidade de jogos exclusivos. Mas é claro, ela também é a melhor empresa para atochar preços abusivos nos seus fãs. É sério, você precisa estar ciente de que o custo do Nintendo Switch 2 é muito, mas muito mais alto do que o custo do primeiro Switch, tanto no preço do console quanto nos jogos e etc. Mas fora isso, o Switch tem sim vantagens sobre o seu sucessor e a gente já chega nelas. Mas falando das vantagens do console de modo geral, e é claro que o primeiro ponto positivo não poderia ser outro senão a portabilidade. O Switch é um console de mesa, um console de casa, né, que fica na sua sala. Você pode usar ele jogando apenas na TV ou no seu monitor do computador e tá tranquilo, mas ele também é um console híbrido e poder jogar em qualquer lugar é algo que eu não consigo mais abrir mão. Eu já falei em alguns outros vídeos e eu vou repetir. Eu não tenho tanto tempo pra jogar, então um videogame que não está preso à minha TV, que eu posso jogar ele em qualquer lugar que eu quiser, fez com que eu jogasse como eu nunca tinha jogado em toda a minha vida. Se eu tô numa fila, no ônibus, se eu fui pra casa dos meus pais, de amigos, da minha sogra, ou mesmo no banheiro quando a natureza chama, eu posso ir pra lá e ficar jogando meu videogame. E não é só isso, se você vai pra casa de um amigo ou parente que não tenha um videogame, você pode levar o seu Switch e jogar com eles lá. Ele é muito menor na quantidade, peso, volume do que os seus rivais Xbox e PlayStation, então é muito fácil você poder levar ele pros lugares. E o Switch ainda é um console que incentiva o gameplay local, e das opções é o mais acessível para novos jogadores. Mas esse é o próximo ponto positivo, a acessibilidade. Se você é um recém-chegado no mundo gamer, o Nintendo Switch vai ser muito mais amigável para você do que os jogos AAA da Xbox ou da Sony. Um Mario vai ser sempre muito mais amigável do que um The Last of Us, por exemplo. Mas mesmo que você seja um jogador experiente, nem todos os seus amigos são. E quando você reúne os amigos para jogar, o Switch tem várias opções de jogos que incentivam a diversão em grupo. Mario Kart, Mario Party, Switch Sports, entre outros. Meu pai, por exemplo, não é gamer, definitivamente. Mas quando tem algum desses jogos que eu falei, por exemplo, ele não se sente intimidado por eles. Ele olha e acha fácil e se interessa em jogar. E de fato é fácil, a curva de aprendizado é muito rápida e simples. É muito legal para você que tem aquele amigo que não joga nada, de repente para sua namorada ou esposa, ou mesmo para jogar com seus filhos ou com seu pai. O Switch vai ser tranquilo para qualquer pessoa que não joga nada, sabe? Não joga nenhuma água no rosto quando acorda. Até essa pessoa vai conseguir jogar e se divertir. E por isso, o outro fator sensacional é o multiplayer.
Eu meio que já falei algumas coisas que favorecem o multiplayer no Nintendo Switch no tópico anterior, por isso eu vou ser um pouco mais rápido nesse ponto. O Switch é um console que é pensado para o multiplayer. Não é à toa que os controles laterais se destacam e se tornam eles mesmos um controle individual. Então mesmo que você tenha saído de casa sem esperar que ia jogar com um amigo, você não vai ser pego desprevenido porque você já vai ter meio que 2 controles prontos para jogar com ele. E eu acabei pegando o Switch 2 para dar um exemplo, né? Mas no primeiro Switch é a mesma coisa. Mas se você tiver um acessório desse daqui, aí meu amigo, a sua experiência com esse videogame vai ser elevada em 10.000%, porque os Joy-Cons são muito pequenininhos e meio desconfortáveis de jogar, mas encaixando eles num acessório como esse daqui, aí sim a experiência fica outra. E se você quiser ver uma lista completa com os melhores acessórios para Switch, eu fiz um vídeo dedicado para isso que eu super recomendo e vou deixar ele linkado no card aqui em cima. Você pode clicar nele, fica tranquilo que você não vai sair desse vídeo, o YouTube vai deixar ele na fila para reproduzir depois que esse aqui acabar. Modelos de console e opções de preço. Assim como o Xbox Series X tem a versão Series S, uma opção mais barata do console, e o PlayStation 5 tem o PS5 Slim, um modelo mais barato também, a Nintendo também possui diferentes modelos do Switch que são excelentes para se encaixar em diferentes orçamentos e tipos de jogadores. Vamos fazer um rápido overview sobre os modelos e sobre as diferenças. Começando pelo Switch normal, quando a Nintendo lançou o Switch lá em 2017, era o modelo padrão, e esse modelo possui uma tela de LCD de 6,2 polegadas e os 2 controles destacáveis. Ele também vem com uma dock, que é um acessório que você coloca o Nintendo Switch para carregar e ele também espelha a imagem para TV. Agora o Switch Lite, esse sim seria a versão mais barata do console. Apesar dele ter a mesma tela da versão normal de LCD, ele não tem como destacar os Joy-Cons e não possui uma dock para transmitir a imagem para TV. A ideia era baratear o produto ao máximo. Então esse modelo se resume apenas em usar ele no modo portátil. Mas então quais as vantagens dele? Ele custa na maior parte do tempo metade do valor do Switch normal. E se você não pretende jogar jogos de galera e nem tem pretensão de jogar ele na TV, por exemplo, prefere ficar no modo portátil mesmo, ele vai ter tudo o que você precisa. Ele não é uma versão com um hardware mais fraco como o Xbox Series S é do Xbox Series X. Você vai poder jogar todos os jogos do Switch normal no Switch Lite, dentro das limitações de não ter o Joy-Con e a dock. E por fim, o Nintendo Switch OLED, que é o Switch que eu tenho aqui. Essa seria meio que a versão premium do console, por ter uma tela OLED um pouco maior do que a tela do normal, mas ele não é mais potente do que as outras duas versões. Ele só tem 2 únicas diferenças, uma delas é a tela, como eu já falei, que é de OLED ao invés de LCD, e um pouquinho maior, ele tem 7 polegadas ao invés de 6,2, mas também o stand do videogame que mantém ele em pé no modo tabletop, e esse stand aqui é melhor do que a versão do Switch normal, tem mais ângulos de inclinação, é mais forte, né, não vai quebrar com facilidade. Apenas isso. A vantagem é justamente a tela dele. E para a maioria das pessoas, eu diria que é um investimento a mais desnecessário. A não ser que você tenha essa grana para investir um pouquinho a mais, realmente a experiência com essa tela vai ser outra coisa. E se você também já sabe a diferença de uma tela OLED para uma tela normal, o OLED vai ser uma boa pedida. O ponto é que você tem diferentes opções de modelos e preços para que se encaixe melhor no seu modo de jogo. E o orçamento, obviamente, que você tiver para comprar um Switch. Fator de revenda. Pra quem já teve um console da Nintendo, sabe que esse fator de revenda é muito bom, pelo menos pra quem vende, porque os consoles da Nintendo tendem a manter o preço, não abaixar muito, né? Mesmo com anos de uso, né? Até hoje você encontra a Nintendo 3DS aí custando mais de R$1.000. What? E o mesmo vale pro Switch. Se você quiser revender ele depois, saiba que vai ter gente interessada e você não vai abaixar tanto o preço de que você pagou. Cuidando dele bonitinho, colocando uma capinha, película e tudo mais, você vai conseguir vender. E isso também vale para os jogos de mídia física, porque a Nintendo não baixa o valor dos jogos com o tempo. Pelo contrário, na verdade, eles até aumentaram conforme os anos foram passando. Então, no mercado de usados, você vai conseguir pegar mais ou menos o preço que você pagou no jogo, se você comprou ele novo mesmo, né? E assim, pegar o dinheiro para comprar um outro jogo e por aí vai, ou até mesmo fazer trocas, isso funciona muito bem. Jogos exclusivos. E aqui entra algo que eu tenho falado desde o começo do vídeo. O Nintendo Switch possui mais de 200 jogos exclusivos. E esse nem é um número exagerado, gente. De fato, a biblioteca do Nintendo Switch é gigantesca. E esse número nem está incluindo os jogos de emuladores que você tem acesso pelo serviço do Nintendo Switch Online. Que aí sim, esse número vai para casa dos 500 jogos, somando todos os videogames antigos que você tem acesso lá. E esse número colossal se deve ao fato da Nintendo ter dezenas de IPs, né, de propriedades intelectuais que fazem
fazem muitos jogos. E eu não tô falando só de Mario e Zelda, que cada um deles deve ter provavelmente mais de 10 jogos, mas a Nintendo também tem Pokémon, Pikmin, Metroid, Kirby, Donkey Kong, entre outros. E o outro motivo é a quantidade de remakes e remasters que a Nintendo faz. O que pra mim não é um problema, porque eu não pude ter todos os videogames antigos deles, e vários daqueles jogos antigos eu gostaria de jogar, principalmente com uma roupagem mais bonitinha, né, em HD, em Full HD, com gráficos melhores que me dão vontade de jogar, como o próprio Zelda Link's Awakening. Cara, é o mesmo jogo, mas só do fato deles terem remodelado tudo, dado uma nova cara, uma nova roupagem pra esse jogo, me fez querer jogar muito ele. Mas agora eu tenho que ser honesto em algo. Se eu falei que o PlayStation 5 e o Xbox praticamente não possuem mais jogos exclusivos, porque se você tem um jogo que é pro seu console, mas também pra PC, ele deixa de ser exclusivo, né? Ah, não, aí ele extrapolou. Bom, e nesse sentido, o Switch 1 também, porque todos os seus jogos exclusivos também podem ser jogados no Nintendo Switch 2, o seu sucessor. Mas enfim, tá dentro da Nintendo ainda, você vai precisar de um Switch ou de outro, então meio que se equilibra aí. Qualidade e variedade dos jogos. Apesar do Switch ter uma quantidade de jogos que faz inveja na Sony e na Microsoft, se tu não gostar dos jogos, meio que não faz diferença esse tanto de jogo. Mas esse é o outro ponto do que pra mim faz esse videogame ser tão especial, a qualidade dos jogos. Não adianta ter tantos jogos exclusivos e não ter qualidade, mas nesse sentido a Nintendo não decepciona, porque ela tem mais de 50 jogos avaliados com nota 9 ou superior no Metacritic. E você sabe que um jogo 7 ou 8 não seria um jogo ruim, não é? Longe disso. E uma parte gigantesca desses outros jogos estão nessa faixa aí. Mas eu tô falando isso só pra você ver como a Nintendo tem bons jogos. E eu posso falar por experiência própria, o que já emenda no meu próximo ponto, a variedade de jogos. Enquanto a maioria esmagadora dos jogos AAA da indústria são jogos terceira pessoa, over the shoulder, shooters, que apesar de diferentes como um God of War e um Spider-Man, essa mesma visão de game, de enfrentar inimigos e tudo mais, me traz a sensação de serem muito parecidos, de ser repetitivo. Não que sejam ruins, mas eu tô falando aqui em explorar variedade de estilos de jogos diferentes. E a diversidade de jogos que você encontra só na biblioteca de jogos exclusivos do Switch é absurda. No Switch você tem jogos beat'em ups, plataforma, corrida, hack and slash, party games, estratégia, JRPGs, de exercício e tantos outros. De fato, tem jogo pra todos os gostos. Dificilmente, pra não dizer impossível, o Switch vai ter algum estilo de jogo que você não goste. Desbloqueio. Agora sim, a maior vantagem do primeiro Switch sobre o seu sucessor: o desbloqueio. Eu já fiz um vídeo dedicado a esse assunto e eu vou deixar ele linkado no card aqui em cima, mas trazendo alguns detalhes daquele vídeo pra cá, o desbloqueio deu uma sobrevida pro Switch que talvez o Switch 2 nunca tenha, porque pelo desbloqueio você pode instalar sistemas operacionais como Android e Linux, e assim jogar outros jogos que não de Switch. E presta atenção que eu não tô falando de pirataria, gente, tô falando de jogar realmente outros jogos, até de outros consoles, porque você tem a possibilidade com o desbloqueio de streamar jogos do seu PC, por exemplo. E eu instalei o Android no meu Switch porque eu tinha dois objetivos, né? O primeiro era streamar os jogos do meu PC para eu jogar diretamente no Switch, com a tela OLED que fica, ó, uma lindeza. Nice. E você não precisa do Android para isso, mas eu fiz isso porque pelo Android eu podia jogar jogos de Game Pass. Então eu tinha basicamente um Xbox portátil. Ou eu posso jogar os jogos do meu PC, que já tanca jogos mais pesados, mas como eu vou transmitir pro Switch, eu não preciso colocar ele em 2K, né, em Quad HD aqui no meu monitor, nem mesmo 1080p, eu posso colocar eles em 80p para jogar na telinha do Switch, colocar o gráfico no máximo e ainda pegar uma taxa de FPS absurda. O desbloqueio, como eu falei, não tem a ver com pirataria, gente. É óbvio que vai ter gente que vai desbloquear para fazer isso, mas eu já falei um pouco disso lá no meu outro vídeo e o desbloqueio te dá outras vantagens que não só essas que eu falei aqui, mas eu vou deixar para você conferir isso lá no meu vídeo dedicado, que aliás foi patrocinado pela LR Games, então se você quiser saber onde eu desbloqueei o meu, foi com os caras. Mas o que eu quis mostrar para vocês nessa primeira parte era a quantidade de pontos positivos que esse videogame ainda tem em pleno 2025, quase 10 anos depois do lançamento. Esse aqui de fato é um investimento que ainda vale a pena, mas vamos ver quais são os pontos negativos desse videogame e se tem como resolvê-los ou amenizá-los. É óbvio que o Switch não é perfeito, existem problemas crônicos no aparelho, problemas que dependem do uso, dependem da pessoa, ou que para um é um problema, mas que para outro não é, mas problemas também que vão além do console em si, que tocam em questões culturais, acessibilidade, de educação, etc. E como eu disse no começo, eu não vou passar pano para empresa nenhuma aqui. Eu vou falar de tudo que é ruim mesmo nesse videogame que eu comprei já sabendo que seria assim, e também dos problemas que eu fui descobrindo com o tempo e com o uso do videogame. E é óbvio que eu também vou compartilhar tudo que eu aprendi que dá pra resolver, amenizar esses problemas, e se tiver como eu vou te dar o passo a passo de como fazer.
E começando pelo mais comum, o drift no analógico do Joy-Con. Pra quem não sabe o que é isso, drift é como nós chamamos quando o analógico do controle, mesmo quando parado sem você tocar, move o personagem sozinho no jogo, ou a mira sozinha, enfim. E fica parecendo aqueles carrinhos de supermercado onde 3 rodas estão ok, mas a quarta roda fica toda bambeando doida. Aí você fica naquela briga com o carrinho pra tentar mover ele pra um lado enquanto o carrinho tá querendo ir pra outro, né? É mais ou menos o mesmo que acontece com o drift no controle de um videogame. E isso pode dar em qualquer controle, tá? Não tem nada a ver especificamente com o Switch. Mas eu entendo que no Switch o problema é um pouco mais grave porque os Joy-Cons fazem parte do videogame, né? Como se você desconectasse ele, não dá pra jogar mais. A boa notícia é que pra você mesmo resolver é fácil. Nada que borrifar um pouco de limpa-contato não resolva. E tem um limpa-contato que é específico pra isso, tá? Eu vou colocar ele na tela aparecendo aí. Mas essa é uma solução meio que de médio prazo, porque dependendo do seu uso, né, de quanto você usa o videogame, com o tempo isso vai voltar, o drift vai continuar ali. Mas uma solução mais duradoura e gratuita é mandar os seus Joy-Cons pra Nintendo, porque até hoje eles ainda se responsabilizam em consertar problemas de Joy-Con. Na verdade eles vão te mandar um novo, se forem obviamente controles originais. Pra fazer isso é muito fácil, basta você acessar o link na descrição do vídeo ou pesquisar no Google Nintendo Reparos no Brasil. Nesse site você vai ter acesso ao contato da empresa Deal4B, tanto telefone quanto e-mail, e eles vão te informar o passo a passo, te dar as informações pra você postar nos correios e tudo mais. E depois de um certo período aí, eles vão avaliar e tudo mais, e eles vão te mandar novos Joy-Cons pro seu endereço. Outro problema que não afeta ou afetou todos os jogadores, mas que pode acontecer, e somente com o Switch Lite e o Switch normal por causa da sua tela de LCD. E o problema é que justamente por causa dessa tela, ela pode vir a dar defeito. Ela começa a falhar e ficar com umas linhas horizontais na tela borrando a imagem. Se o seu Switch ainda estiver dentro da garantia, basta você entrar em contato com a mesma empresa que eu falei que vai resolver o problema do seu Joy-Con, a Deal4B, e eles vão resolver basicamente te dando um Switch novinho. Mas não é uma quantidade de pessoas tão alarmante assim, foram poucos casos pelo que eu vi, mas é o suficiente pra gente saber que não foi questão de mau uso, e sim algum problema crônico que pode vir a acontecer com esses modelos do Switch. Mas o Switch OLED não tem esse problema, então se você já quer evitar alguma coisa, já vai direto nele. E eu pessoalmente também não conheço ninguém que tenha o Switch Lite ou o Switch normal e teve esse problema. Então assim, acho que não é algo tão frequente, pode ficar tranquilo. Problemas de sistema. Esse é mais um problema de pessoas chatas, como eu, que fica implicando com algumas questões do sistema do Nintendo Switch, mas eu vou passar brevemente por elas. E o primeiro é que já fazem 8 anos, mais ou menos, desde o lançamento do Switch, e a Nintendo até hoje nunca resolveu a questão de load da eShop. A própria navegação no sistema da loja deles, que eu raramente uso, é péssima. Talvez por isso eu raramente uso. A qualidade da eShop torna toda essa experiência muito ruim. Eu, inclusive, normalmente compro jogos fora da eShop, e só entro lá para resgatar o código do jogo que eu comprei. Eu acho muito mais prático ir no celular ou no computador comprar o jogo e depois só lá colocar o código e resgatar e acabou. Outro ponto é o fato de você não ter um contador de horas de jogo. Eu não posso dizer necessariamente que eles não têm, porque se você entrar no seu perfil lá, ele vai mostrar mais ou menos um tempo aproximado de jogo, mas não é como no PC ou em outros consoles, né, que você vê exatamente o tempo que você passou jogando aquele jogo. Outra forma de resolver isso é você baixar o app de controle parental, mas também não é muito organizado e fácil de acompanhar essas horas de jogo. Eu nem sei por que eles não deixam isso habilitado de forma nativa no Nintendo Switch, já que no final do ano eles meio que possuem esses dados e mostram uma retrospectiva, né, mostrando quanto tempo você passou jogando e tudo mais. Era só uma questão de habilitar isso para os jogadores acompanharem durante o ano. Outra coisa é a captura de vídeo e screenshot da tela, que por algum motivo consegue ter uma resolução ainda mais baixa do que a tela do Switch, que já é uma resolução baixa, porque roda os jogos, né, em 720p. O mínimo era sair na mesma resolução, né? Mas isso acaba diminuindo em muito o uso dessa função no Nintendo Switch, porque você não vai querer compartilhar esses vídeos, essas imagens, por sair com uma resolução tão ruim. Problemas nos jogos. Apesar dos jogos terem sido parte forte, né, dos meus pontos positivos do Nintendo Switch, eles também têm, em certo sentido, alguns problemas. Vamos começar pelo principal deles. A vida do brasileiro já não é fácil, né? E desde que o governo do amor entrou, né, nós já estamos pagando mais de 24 novos impostos. Outra vez? Então o nosso dinheiro já não tá valendo nada mesmo. E quando o assunto é jogos, você paga mais imposto do que produto. E isso não é exagero. Literalmente você está comprando imposto e recebendo um produto de brinde. E se tá duvidando, é só você pegar a sua nota fiscal e conferir isso, quanto você pagou de imposto naquele jogo, ou no preço do console. É só fazer a conta, a matemática não tem lado político. E é como eu falei no ponto positivo de revenda de jogos, os preços do Switch não abaixam muito. Você vai ter uma promoção volta e meia, mas não vai ser um desconto tão grande. Como eu falei pra vocês, tem
como remediar essa questão. O compartilhamento de contas não só é uma feature permitida pela Nintendo, como também é algo nativo do Switch. Não é nenhuma forma de trambicagem, fica tranquilo. Então comprar um jogo e dividir a conta com os amigos é uma forma de baratear o preço deles. Agora tem algumas dificuldades nesse novo método que veio com a atualização do sistema. Antes dava para jogar ao mesmo tempo, inclusive, era só desabilitar o Wi-Fi, né, colocar no modo avião e o seu amigo podia jogar lá e você jogar aqui. Mas enfim, ainda é uma possibilidade agora com algumas limitações. Outro problema dos jogos da Nintendo é a falta de localização para nós brasileirinhos. Muitas vezes não tem sequer o menu em português, quanto mais ter legendas. E dublado então, então isso é muito complicado, porque como eu falei, tem problemas que não tem muito a ver com o aparelho em si. Essa é quase que uma questão cultural. Poucas pessoas conseguirão ter acesso ao Switch por causa do seu preço, e mesmo depois de conseguir romper essa barreira financeira, que já é muito complicada, o gamer ainda vai se deparar com essa barreira da língua, que tá ligada à nossa educação aqui no Brasil, que é uma tristeza. O que geralmente acontece é que muitas pessoas já têm um afastamento imediato com os jogos da Nintendo por conta disso. Mesmo eles agora, né, estarem investindo bastante, todo novo jogo tem saído localizado aqui pro Brasil. Mas, por exemplo, o seu maior título, Zelda Breath of the Wild, não veio com localização. E é impossível você jogar um RPG sem entender o que tá acontecendo, saber qual que é a sua quest, o que você tem que fazer. E a Nintendo lança, né, a versão localizada, mas pra quem comprou o jogo antes, quando não tinha localização, vai ter um update, né, só dar um update no jogo e vai ter a versão localizada? Não, né? Porque é Nintendo. Ela vai querer vender pra você que já tem o jogo, o patch pra você atualizar e aí sim ter o jogo em português. Mas esse é um problema que você pode resolver facilmente com o desbloqueio também, que como eu disse, não tem a ver com pirataria. Se você já tem o jogo, é só você procurar lá na internet por legendas feitas por fãs, que fazem isso de graça, que só querem ajudar uns aos outros. E ainda digo mais, no caso do Bafo do Selvagem lá, os fãs fizeram uma versão dublada do jogo. Chupa essa, Nintendo. E ela também é de graça. Link, abra seus olhos. Abra os seus olhos. Link, você é a luz. A nossa luz. E precisa brilhar sobre Hyrule outra vez. Mais uma das vantagens do desbloqueio, depois vai lá e confere esse vídeo porque tem muito mais coisa. Dos pontos negativos eu ainda tenho algumas questões, por exemplo, quanto ao design do primeiro Switch e do Switch 2 também, na verdade. Eu já fiz um vídeo só sobre acessórios que resolvem vários desses problemas, é só você clicar aí lá e assistir. Mas eu também fiz um vídeo exclusivamente sobre a questão de conforto com o Switch, né? Que nada mais é do que uma review completa de quase 40 minutos, avaliando vários tipos de grips, né? De melhorar a pegada do videogame. É um vídeo super detalhado que fala sobre todas essas versões de grips aqui, qual é a melhor, qual que eu mais gostei, questões de diferença de preço, de proteção ao videogame, de peso e tudo mais. E eu vou deixar esse vídeo também linkado no card aqui em cima pra você. Bom, a minha ideia não era fazer uma lista exaustiva de motivos, porque sim, eu acredito que são muitos positivos pra compra do Switch, mesmo com o Switch 2 já no mercado. Eu acho o Switch 2 um bom videogame, mas que ainda não justifica o preço dele. Dá pra ser tão feliz quanto com o primeiro Switch, se não mais, por todos os motivos que eu já falei nesse vídeo. Então por isso, sim, vale muito a pena ter um Nintendo Switch 1 ainda em 2025. E eu quero lembrar vocês de conferir o Linktree do canal com vários produtos gamers lá que vão melhorar e muito a sua experiência com videogame. E não se esqueça que comprando pelo meu link, na verdade só de clicar no meu link, você já ajuda o canal demais. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder a notificação quando eu lançar um vídeo novo. E você também pode ajudar o canal demais deixando o seu like aqui embaixo e apertando o botão hype aí para fazer com que ele chegue a mais pessoas aqui no YouTube. Me siga nas redes sociais, é @cabeloverso em todas elas e se você puder, torne-se membro por apenas R$ 1,99. Nós temos várias vantagens para os membros e esse mês tem 2 sorteios especiais só para os membros do canal. Esse é só um valor simbólico, mas que para mim faz toda a diferença e me incentiva demais a continuar produzindo cada vez mais vídeos para vocês. Aqui na tela estão aparecendo outros 2 vídeos especiais para você e eu te vejo no próximo vídeo. Falou! Mas o que tá acontecendo aqui? Eu virei um personagem animado em 3D?